Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Ramanujan. Esse gênio nasceu em uma família bem humilde lá na Índia, que morava nessa casa aí que aparece na figura. O Ramanujan, quando criança, passou fome. E as condições sanitárias na Índia sempre deixaram a desejar. E isso teve influência na família dele. O Ramanujan perdeu 3 irmãos, enquanto ainda crianças de colo, pela falta de higiene, a falta de assistência médica. Quando ele tinha uns 10 anos, já era bem claro que o Ramanujan era gênio. Ele estava num nível muito acima dos seus colegas. E rapidamente, os próprios professores do Ramanujan não eram mais capazes de acompanhar a sua linha de raciocínio. Um marco bem importante no seu estudo foi a leitura de um livro, quando ele tinha 16 anos. Aqui está o título, aqui está o autor. Eu recomendo que você faça aí uma busca na internet e você consegue achar esse livro. É um livro que tem 5.000 resultados em matemática. Eu fui lá, peguei o livro. Por exemplo, o resultado 144 vai lá tratar sobre logaritmos. E olha como é bem direto. Aparecem as propriedades sem muita explicação, sem as demonstrações. Só que como são 5.000 resultados, você forma uma boa bagagem matemática quando lê esse material aí. Então o que é que aconteceu? Agora o Ramanujan conhecia um bom número de resultados e tinha aquela sua natural genialidade. Então começaram a surgir os resultados dele mesmo. Aqui eu tenho um manuscrito do Ramanujan. Isso aqui é a letra dele. E como é que funcionava? Isso aqui, ó, é o nome de uma deusa. A família do Ramanujan, ela era bem religiosa. E ele sempre considerou assim, ó, que ele foi abençoado, iluminado por essa deusa aqui, que lhe dava a inspiração, o conhecimento. Daí quando ele sentava e pegava um pedaço de papel, naturalmente as contas saíam. Ele sempre agradeceu a esta deusa em particular por esse talento. Isso aqui era algo que ela fornecia a ele. Vou mostrar 2 resultados do Ramanujan. São surpreendentes. Olha só esta série aqui, que dá 1 sobre π. Isso aqui o Ramanujan fazia com muita naturalidade. Ele olhava para um objeto assim que ele produziu e era óbvio para ele que isso aqui dava. Isso aqui vai dar 1 sobre π. A capacidade numérica do Ramanujan provavelmente foi a maior dentre todas as pessoas que já existiram. Olha o nível de dificuldade de uma coisa assim que ele fazia em um dia, em uma semana talvez, mas saía tudo muito rápido e era tudo natural para ele. Ele não demonstrava isso aqui. Era óbvio para ele que isso aqui era verdade. Aqui um outro resultado que trata sobre o número de ouro. Essa propriedade aqui, ó, uma fração contínua. Um resultado difícil de mostrar isso aí, ele fazia naturalmente. Para ele, sim, isso aqui é óbvio que é isso. Ele ia lá, pegava um papel e saía praticamente na hora uma conta como essa daí. E ao longo da vida, o Ramanujan produziu uns 3.900 resultados, todos nesse nível assim. Você para, olha e diz, tá, por onde é que eu começo a tentar entender isso aqui? Imagina tentar ver que de fato isso aqui dá 1 sobre π. E ele fazia isso na hora.
E tem aí uns 3.900 resultados desse jeito aí. Isso aqui está muito, muito acima da capacidade cerebral de praticamente todas as pessoas que existem. Em 1913, o Ramanujan juntou 120 resultados que ele tinha produzido, escreveu uma carta e mandou lá para a Inglaterra, para o professor Hardy. Hardy é um matemático bem famoso. O Hardy foi lá, pegou aquela carta e na hora viu, tá, tem um gênio aqui. E o Hardy conseguiu levar o Ramanujan da Índia até a Inglaterra e eles passaram a estudar juntos. Naquela época, o que o Hardy principalmente estudava eram as partições de um número. Eu vou dar um exemplo aqui. O número 4. Eu posso reescrevê-lo como 4. Ou ainda como 3 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu vou dizer assim, ó, que as partições do número 4 são 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 maneiras de fazer isso. Que é pegar o número 4 e escrevê-lo como uma soma de números naturais. Aceitando aí que eu posso ter o próprio 4. E aqui, ó, 2 mais 1 mais 1. Eu peguei o 4 e escrevi como uma soma de números naturais. Isso era o que o Hardy basicamente gostava de estudar bem naquela época ali. Eu vou mostrar um resultado que o Ramanujan produziu em cima disso daqui. É surpreendente. Olha o nível de dificuldade disso aqui. O total de partições de um número n é dado por esta expressão aqui. É uma série que assusta numa primeira olhada e numa segunda, e não importa quantas vezes você olhar, isso aí é um resultado surpreendente. E aqui ainda, ó, esse termo AK também é uma série. E essas coisas o Ramanujan fazia com naturalidade. Ele olhava para isso aí e na hora entendia. Esses resultados, que são aí quase uns 3.900, é por aí, eu já vi algumas vezes um aluno pegar um desses 3.900, e para demonstrar de fato, aquilo acaba virando o mestrado da pessoa. Então, esse aqui em particular, ó, foi o mestrado de um conhecido meu. Ele pegou um resultado do Ramanujan, demorou umas 50 páginas para conseguir demonstrar a validade disso aí. Que para o Ramanujan era óbvio. Ele batia o olho e dizia, sim, eu produzi isso aí, tá claro que isso aí é o número de partições de um número n. Imagina só o cérebro que esse indiano tinha. Existem coisas que ficaram famosas sobre o Ramanujan. A história do táxi é bem conhecida. Um dia estavam o Hardy e o Ramanujan num táxi, o de número 1729, e o Hardy falou, Hardy é esse cara aqui, Ramanujan, estamos num táxi de número 1729, um número que não tem aí muito de interessante. O Ramanujan disse assim, ó, como que não é um número interessante? Esse aí é o menor número natural que pode ser escrito como a soma de 2 cubos e de maneiras diferentes. Se você fizer 1 ao cubo mais 12 ao cubo, dá 1729, e isso é a mesma coisa que 9 ao cubo mais 10 ao cubo. E o Ramanujan pensou isso na hora. Era evidente para ele uma decomposição desse tipo. Eu fui lá, dei uma pesquisada nos materiais dele e achei um manuscrito do Ramanujan, isso aqui é a letra dele, em que aparece justamente aqui, ó, o estudo que ele fez depois disso. Aqui aparece que 9 ao cubo mais 10 ao cubo
é igual a 12 ao cubo mais 1, que é a mesma coisa que 1 ao cubo. Então ele também gostava de estudar essas maneiras de se reescrever um número como somas de quadrados, somas de cubos. Então era mais ou menos aqui a sua principal área de interesse. Essas decomposições, aqui eu posso incluir como sendo a decomposição de um número como uma soma de números naturais, séries, frações contínuas. E para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele. Quando Ramanujan tinha uns 21, 22 anos, por ali, ele se casou com uma menina de 10 anos. Só que isso lá na casta dele, lá na Índia, era natural. Isso aí era culturalmente aceito. Na casta a qual ele pertencia, era normal que um homem casasse com uma menina. Daí eles esperavam até que a menina menstruasse. Quando passasse essa data, daí de fato, marido e mulher se juntavam. Então Ramanujan casou com uma criança de 10 anos e esperou mais aí uns 3, 4 anos até que ela menstruasse, e daí eles passaram a viver juntos e houve a consumação do matrimônio. Ainda continuando na vida pessoal dele, eu falei que as condições sanitárias lá onde ele morava eram bem problemáticas. Quando Ramanujan saiu da Índia, ele já saiu doente com amebíase, causada aí pela falta de higiene, algo do tipo. E quando ele estava lá na Inglaterra, estudando com o Hardy, o Ramanujan ele tinha uma dieta especial, porque de acordo com a sua religiosidade, ele tinha um cardápio bem curto. Quando ele estava lá na Inglaterra, ele não achou uma comida que fosse satisfatória para ele. Então ele comia menos ainda. Então o que é que aconteceu? Ramanujan já viajou para a Inglaterra doente. Ele tinha diarreia o tempo todo. Chegou lá, se alimentou mal. Juntou as duas coisas, não deu, né? Ficou super doente. Ainda pegou tuberculose. Ele voltou para a Índia, mas rapidamente faleceu aos 32 anos. Ele morreu muito jovem pela falta de comida. Então ele tinha um corpo muito fraco. Foi assim que se foi esse grande gênio, uma pessoa com um talento inacreditável para perceber padrões numéricos. Existe um filme que eu recomendo que você veja, que é esse filme aqui, ó. Aqui está o título que fala sobre a vida do Ramanujan. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E é isso daí.